O que eu vou falar agora de outra aplicação importante é de comprimentos, tá? Então, eu vou colocar aqui comprimentos. Tá? Comprimentos também é uma coisa que a gente também sabe calcular, tá? Mas a gente só sabe calcular de poucas coisas, né? Por exemplo, se eu quero calcular o comprimento de A a B, eu sei que o comprimento de A a B é B menos A, certo? Isso você sabe. A gente também sabe calcular, por exemplo, esse comprimento aqui. Imagina que aqui é 90 graus. Imagina que esse comprimento é A. Imagina que esse comprimento é B. E, obviamente, você sabe calcular quanto mede esse comprimento dali, de cor laranja, né? Você sabe como calcular. Aqui você usa Pitágoras e você calcula esse comprimento, certo? Então, de fato, a gente só sabe calcular comprimentos de figuras retas, tá? Agora, se eu quero calcular o comprimento dessa figura, aí o comprimento já vai dar um trabalho, tá? Não sei como calcular. Claro, se ela fosse uma corda, você pega a corda, você estica a corda e acabou, e mede, certo? Não, aí não teria problema, tá? Mas caso não dê para esticar, como a gente calcularia esses comprimentos? Bom, eu vou dar uma ideia aqui de como calcular isso, tá? Basicamente, a ideia é usar soma de rima, tá? Não vai ser complicado, só que aqui eu vou dar como calcular, tá? A demonstração, mas vocês vão observar que não é complicado, tá? E no final das contas, você só vai usar a fórmula, tá? Mas você sempre vão saber como aparece a fórmula, tá? Imagina, eu tenho uma curva dessa forma, tá? Aqui é A, aqui é B. E eu estou querendo calcular quanto mede esse comprimento, tá? A ideia, note que é a mesma ideia que a gente está usando. A gente vai dividir essa parte aqui, por exemplo, x1, x2, x3, x4, por aí vai, até, sei lá, até aqui, por exemplo. Até xi, por aqui eu vou colocar x mais 1, por exemplo. E aí vai, beleza? Então, a ideia que a gente tinha sempre era analisar o intervalo x mais 1, certo? Então, eu quero calcular esse comprimento por coisas que a gente conhece. Aqui a gente só conhece calcular coisas retas, como diferença, como na figura 1, ou figuras inclinadas usando o teorema de Pitágoras, certo? Então a gente só sabe essas duas fórmulas, não sei mais como calcular outra coisa. Agora, pior, vou saber como calcular de uma reta, de uma curva assim, dada por essa função f de x. Não sei, tá? Mas vamos lá. Eu quero aproximar esse comprimento. Então eu vou fazer o seguinte: pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? E vou calcular, bom, aqui, infelizmente, ela coincidiu, tá? Se você pega, por exemplo, o 3 e você pega o 4, pega, por exemplo, o 2 com o 3. Aqui ela já não coincidiu, tá bom? Tem um espaço ali vazio, tá? Então, se eu quero, por exemplo, só na figura x1, perdão, xi e x mais 1, eu quero calcular esse comprimento daí, tá?
Só que você sabe o seguinte, tá? Você sabe que se você faz uma linha aqui, você tem aqui um 90 graus. Para nossa sorte, eu sei quanto vale esse espaço. Esse espaço vale diferencial de x, certo? Eu também sei outra coisa. Se esse cara é xi, esse cara daqui é f de xi. Se esse outro cara é xi mais um, esse outro cara daqui é f de xi mais um, certo? Agora, e eu tô querendo calcular essa distância daqui, tá? O que eu vou usar basicamente vai ser o teorema de Pitágoras, certo? Só que para usar o teorema de Pitágoras, eu preciso calcular o outro cateto, certo? Preciso calcular esse outro cateto que falta ali, beleza? Só que aí você olha o lado esquerdo, certo? Eu tenho, por exemplo, que de aqui até aqui vale f de xi mais um, certo? E de aqui até aqui embaixo vale f de xi. Então, você já pode me dizer quanto vale isso daqui, né? O que falta. O que falta seria a diferença, certo? Todo mundo concorda com isso? O que falta seria f de xi mais um menos f de xi, certo? Todo mundo concorda com isso? Só que, só que para minha sorte, isso daí já foi visto em cálculo 1. E isso daí pode ser escrito como delta de f, certo? Tá. Taxa de variação, por assim falar. Então, pronto, eu posso calcular agora por Pitágoras essa distância, tá? Esse comprimento. Esse comprimento eu vou chamar de LI, comprimento I, referente à variável I. Esse comprimento vai ser dado por Pitágoras, né? Seria a raiz quadrada de esse cara elevado ao quadrado mais esse outro cara elevado ao quadrado, tá? Eu achei o comprimento só de um lado, tá? De um intervalo. O que a gente fazia sempre? Ah, então a gente já tem o comprimento de um. Então a gente vai somar todos os comprimentos de i que vai de um até n. E depois eu vou passar o limite quando n vai para o infinito. Aqui a gente vai ter limite quando n vai para o infinito, tá? O limite do somatório quando n vai para 1 Tn dLi, que no meu caso seria esse cara daqui, mais delta de f elevado ao quadrado. Isso daqui é demonstração, tá? Só para vocês pegarem a ideia. Então, isso daqui, quando eu passo o limite, quando n vai para o infinito, o que eu vou obter é o comprimento. O comprimento da curva f, certo? Mas assim como ele está escrito, é uma soma de rima, tá legal? Só que vocês sabem que calcular soma de rima já é trabalho. Então, nosso objetivo é passar essa soma de rima em sentido integral, que a gente já tem muita ferramenta para calcular integrais. Temos a nossa tabela,
E a gente também tem mudança de variável, né? Substituição. Então a gente poderia usar tudo isso daí. Porque calcular esse limite ali que está escrito com, com soma, uma somatória de i elevado a n, perdão, a somatória de i a n vai dar muito trabalho. Então, nosso objetivo é passar essa somatória no sentido de integral. E não vai ser difícil, tá? É mais ou menos lógico. Talvez no início pareça um pouco estranho, tá? A gente tem L de f, o comprimento, temos o limite, somatória, raiz, temos dx quadrado e df quadrado, tá bom? Primeiramente, assim como ela está escrita, tá ficando feio, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer expressar como integral. Só que lembre-se que para eu expressar como integral, eu preciso de uma coisa bem fundamental. Eu preciso que apareça o dx, certo? Olha aqui. Eu preciso que apareça o dx, porque esse dx faz referência, essa figura, triângulo x faz diferença, se refere a esse delta x. E o resto seria minha função. Porque o limite e o somatório eu já tenho, entendeu? Então tenho que fazer aparecer esse delta x ali. Bom, a princípio você poderia dizer, bom, ela já está ali, né? Está ali. Só que tem que estar lá fora. Então o que que eu faço? É o seguinte, coloco na evidência o delta x quadrado. Agora ficaria assim, 1 mais delta f, delta x quadrado. Certo? Aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar umas propriedades de raízes. Certo? Aqui, se você observa, dá para cancelar uma coisa. Só fica delta x. E aqui fica uma raiz. Uhum. Só para ficar bonito, eu vou fazer a seguinte mudança. Tá? Eu não fiz nada. Simplesmente o que eu fiz foi esse cara daqui, joguei para aqui atrás. Tá? Só isso. Então, pronto. Isso daqui já está em formato de, de integral. Tá? Aí você vai ter a integral de A a B. Esse cara daqui vai ser o delta x e o resto, e todo esse resto daqui vai ser a função, que vai ser raiz de 1 mais alguma coisa ao quadrado. O que vocês acham que deveria ser essa coisa que está dentro do parênteses? Alguém tem alguma ideia? Quem poderia ser? Você tem delta de f dividido sobre delta de x. O que vocês acham que poderia ser essa coisa que está lá dentro? Essa coisa dentro do parênteses? Que deveria estar aí dentro? Alguém sabe? Substituição, professor. Oi? No caso, substituição, professor. Não, eu estou querendo saber aqui quem está aqui dentro. f de x. F de x não.
uma variante diferente de f de x. Olha como está, olha como, talvez eu tenha, só um minuto. Olha como é minha função inicial. Tem uma raiz, beleza, aí é a raiz. Tem um, beleza, aí está o um também. Tem um positivo, tem um positivo. Tem no quadrado, tem no quadrado. Quem você acha que deveria estar dentro desse parênteses? Tá? Na somatória aparece delta de f dividido sobre delta de x. Lembre-se que tem um limite. Quem você... Isso daí te faz lembrar a quê? Delta de f dividido sobre delta de x. Não te fazem lembrar nada? Coeficiente angular. Oi? Coeficiente angular. Sim. Tá, mas você está passando o limite. Isso vocês acham que daria o quê? Taxa de variação da f, taxa de variação de x, limite quando vai para zero. Ninguém? Isso dá o seguinte. F linha. Derivada. Estava lembrado da derivada? Você tem delta de f dividido sobre delta de x. Isso dava a derivada quando você passava ao limite, certo? Estão lembrados dessa parte? Era cálculo 1. Agora que vocês viram, talvez já lembraram, né? Mas era basicamente isso. Delta de x dividido sobre delta de f, tá? Era uma coisa assim, se vocês estão lembrados. Imagina assim, por exemplo. F, por exemplo, assim, tá? F de x menos f de y dividido sobre x menos y. Aí tem um limite aqui. Isso daí era a derivada, certo? Professor, nesse caso aí é a questão da definição da derivada, né? Sim, sim, sim. É por questão da definição de derivada. Só por isso, é por isso que eu estava perguntando sobre esse cara daqui, tá? Porque a função é a mesma, não mudou nada. O único que muda é esse cara daqui, tá? Tem a raiz, dá a raiz. Tem um, aí aparece o 1. Tem o positivo, aqui também aparece o positivo. Tem o quadrado, aparece o quadrado. Só queria saber quem estava dentro do parêntese. Pela característica dessa função, o que deveria estar dentro do parênteses é a derivada, f'. Tá? Era basicamente isso. Certo? Dúvidas? Tá? E isso daqui, obviamente, era LDF. Ou seja, se eu quero escrever isso mais bonito, ficaria assim. Fórmula do comprimento de arco. Aqui você tinha que colocar por exemplo, seja f diferenciável em AB, coma, f' contínua em AB. Então, o comprimento da curva y igual a f de x em AB é dada por AB raiz de 1 mais f' ao quadrado diferencial de x. L de comprimento, tá? Mas esse L de comprimento ela é por causa do inglês, tá? Isso é uma questão que vem do inglês. Tá bom? Os problemas não são difíceis. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês observarem o seguinte. Tá? Por exemplo, aqui
sei lá. Calcule o comprimento de arco, tá? Calcule o de arco de f de x igual a x 3/2, tá? No intervalo de 1 a 4, tá? Então, eu simplesmente uso minha fórmula. A fórmula diz L integral de A a B, raiz quadrada de 1 mais f' elevado ao quadrado. Então, para usar minha fórmula, eu preciso de derivar, certo? Então, a fórmula vai ser a integral de A a B da raiz de 1 mais f' de x elevado ao quadrado diferencial de x. Então, eu preciso de f'. Então, se deriva. Né? Se deriva a função. Derivando a função, isso dá 3/2 x 1/2. Beleza? Você sabe quem é A? A é 1. Você sabe quem é B? B é 4. Aí, substituindo, você vai ter de 1 a 4, raiz quadrada de 1 mais f'. F' é esse cara daqui. Tudo elevado ao quadrado, diferencial de x. Isso daqui vai dar de 1 a 4, raiz quadrada de 1 mais... Aí você tem um quadrado, esse quadrado, né? Então, substituindo aí, ele vai dar 9/4 vezes x, diferencial de x. Certo? E aí já conseguem fazer, né? Porque aqui você pode usar substituição, né? U igual a 1 mais 9/4 de x. Que usando substituição. Ou mudança de variável. Fazendo isso, você precisa calcular o de U. Aí você vai obter 1 mais 9/4 de x, derivada diferencial de x. Fazendo a conta, você vai ter d de U 9/4 de d de x. Isolando, você vai ter d de U igual a d de x. Beleza? Então pronto. Teu problema vai ficar assim agora. Fica integral, raiz, só que agora, em vez de colocar isso daqui, eu simplesmente coloco 1. Então, agora, o outro é d de x. Só que d de x eu já sei quanto vale. Certo? Então ficaria 4/9 diferencial de 1. A única coisa que falta é colocar os índices. Só que para colocar os índices você já sabe, né? O que eu vou fazer para relembrar. Para o índice 1, você substitui aqui Você substitui aqui, nessa mudança que você pegou. Quando é 1, você tem quarto e aqui substituir em 1. Quando é 4, você substitui aqui em 4. Esse daqui vai dar 9, dá 13/4. E no outro dá 10. Então, pronto. Quando dá 1, dá 13/4. E quando é 4, dá 10. Esse daí é o meu comprimento. Pronto, daqui já está muito fácil. Tem integral aqui 13/4. Aqui 10. E aqui você tem a raiz de 1. Diferencial de 1. Certo? Isso daqui é a mesma coisa que escrever U elevado ao meio. E para minha sorte, isso daqui está na tabela.
Aí você usa a tabela e acabou. Tá bom? Dúvidas, comentários, pode falar agora, tá? Professor, Paulo, professor, diga. eu cheguei agora há Diga, pouco, Paulo. que eu estava em uma reunião do trabalho, não pude acompanhar, então um pouquinho voando, mas não vou perguntar tudo, não. É só no enunciado dessa questão. O senhor colocou a integral aí de A até B, né? Porque Aham. um menor ou igual que x e x menor ou igual que 4. Faria diferença essa integral se o sinal de menor ou igual fosse só menor? Não, não faz diferença. Tá. Você está perguntando se fosse assim. Isso? Isso. Não faz diferença. É a mesma coisa. Ok.